E se um dos capítulos mais famosos e inspiradores da Bíblia não for bem o que a gente sempre pensou? E se ele não falasse só de vitória, mas também de um sofrimento brutal? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar a metade oculta de Hebreus 11. Para começar, olha só essa frase. Ela resume bem o ponto central do que vamos conversar hoje. A fé bíblica não é um caminho para o conforto, é um convite para o altar. É uma ideia forte, né? E ela meio que vira de cabeça para baixo muito do que se costuma pensar sobre o que significa ter fé. Bom, mas para a gente entender de verdade o impacto do capítulo 11, a gente precisa dar um passo para trás, sabe? Voltar no tempo. Porque a carta aos Hebreus ela não foi escrita num tempo de paz, não. Pelo contrário, ela foi forjada no meio de uma situação de muita urgência e perigo. O que a gente sabe, com base em estudos como o comentário de Moody, é que essa carta foi escrita para os primeiros cristãos. E olha, eles estavam enfrentando uma perseguição pesadíssima. Tão intensa que a fé deles era testada assim, das formas mais brutais que se possa imaginar. E isso, claro, colocava essa galera numa encruzilhada, uma escolha agonizante mesmo. Pensa bem, seguir Cristo significava perseguição, perigo de vida. Aí vinha a tentação, né? Por que não simplesmente voltar para a segurança do judaísmo, abandonar essa fé nova e tão perigosa? O grande perigo, o perigo real mesmo, era o que a gente chama de apostasia, o ato de abandonar a própria fé. E é por isso que o autor de Hebreus escreve quase que desesperadamente. Ele queria mostrar o que estava em jogo, queria evitar a todo custo que isso acontecesse. A situação era, sem exagero, crítica. E é nesse clima de tensão total que a gente finalmente chega no capítulo 11. Ele é super conhecido, né? O tal do Salão da Fé. Aquela lista incrível de heróis e suas vitórias espetaculares, sabe? É a parte que todo mundo gosta de lembrar e citar. O capítulo começa com tudo, listando um triunfo atrás do outro. É inspirador. Pela fé, eles conquistaram reinos. Pela fé, eles apagaram a fúria das chamas. E um clássico, pela fé, fecharam as bocas de leões. Essa é a parte da história que a gente conhece, que a gente celebra, é a vitória pura. Só que a história não para por aí. É exatamente aqui que o roteiro muda. E muda de um jeito drástico. A gente vai entrar agora na metade oculta da história. A parte que, vamos ser sinceros, muitas vezes é ignorada, deixada de lado naquelas conversas sobre sucesso e vitória. Porque fica a pergunta, mas e os outros? Os outros heróis da fé que são citados logo em seguida ali no mesmo capítulo? Pois é, a história deles é bem diferente. E o contraste aqui é chocante. O texto fala que alguns, pela fé, escaparam da espada. Ok. Só que logo depois ele diz que outros, também pela fé, foram mortos pela espada. Peraí, a mesma fé, no mesmo capítulo, com resultados totalmente opostos? E a lixa do sofrimento continua. São os que a fonte chama de mártires dos bastidores. Pela fé, eles foram torturados, enfrentaram zombaria e açoites, foram acorrentados em prisões, foram apedrejados e, o que é inacreditável, foram cerrados ao meio. E o ponto é, tudo isso também é apresentado como um exemplo de fé. Tá, então qual é o julgamento da Bíblia sobre essas pessoas que sofreram tanto? Que a fé deles era fraca? Não. Pelo contrário, o texto diz que o mundo não era digno deles. É uma inversão total de valores. Ou seja, a rejeição que eles sofreram aqui no mundo foi, na verdade, um aplauso do céu. Então, como é que a gente lida com esses dois caminhos que parecem tão contraditórios? A grande sacada aqui é que não se trata de um caminho certo e um errado. Na verdade, são duas faces da mesma moeda. E essa moeda se chama fidelidade. Vamos analisar isso. O caminho da conquista, de fechar a boca de leões. Qual o veredito do céu? Digno. Ok. E o caminho do sofrimento, de ser cerrado ao meio? O mesmo veredito, digno. Os dois são igualmente honrados. E aqui está o ponto central de tudo. O autor de Hebreus está mostrando que fé não é só sobre conquistar, sobre vencer. É também sobre perseverar, sobre aguentar firme. A fé, no fim das contas, é medida pela fidelidade e não só pelo resultado que a gente vê. Isso tudo leva a gente para a grande conclusão. O capítulo 11 inteiro, com os triunfos e as tragédias lado a lado, foi construído para entregar uma mensagem única e poderosa para aquelas pessoas que estavam lá sofrendo perseguição. E a mensagem do autor era simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Perseverem, continuem firmes. Não importa qual vai ser o resultado. Se vai ser um livramento milagroso ou martírio. Continuem fiéis. Ele usou todos os exemplos.
os de vitória e os de sofrimento, para basicamente dizer uma coisa: não desistam. E tem um versículo que amarra tudo isso de forma brilhante. Hebreus 11:39. Todos estes foram aprovados por sua fé, mas nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Ou seja, a fé deles não dependia de receber a recompensa aqui, em vida. O negócio era permanecer fiel, até o fim. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, para pensar mesmo. Se a fé é julgada pela fidelidade e não pelo resultado, então, qual é o seu verdadeiro propósito? Talvez não seja garantir uma vida confortável. Talvez seja forjar um caráter fiel, não importa o que aconteça.